E, como eu disse a você, o entendimento que eu tenho é que eles estão, pai e filho, se relacionando sexualmente com a mesma mulher, tá? Por isso é um pecado tão horrível que Paulo diz que nem os gentios praticam coisa dessa natureza. Ele descreve o problema. No versículo 2, Paulo descreve aqui o descaso da igreja para com essa situação. Ele está em choque, mas o choque de Paulo não é exatamente com a situação em si, com o pecado em si. O choque de Paulo é com a reação da igreja ao pecado, entende? Porque eles estão lidando normalmente com aquela situação, como se não houvesse pecado grave ocorrendo na igreja. E Paulo diz que o pecado é tão grave que nem os gentios, e aí ele está falando da sociedade mais pervertida daquela época, que era o povo de Corinto, tá? A cidade de Corinto era uma das cidades mais pervertidas moralmente daquele contexto histórico, querido. Então, nem num lugar tão indecente e imoral, Paulo está dizendo, se pratica algo tão vergonhoso, tão vexatório. Mas, novamente, o problema não é a prática, o problema é a reação da igreja ao que está acontecendo. Ou seja, ao invés de se lamentar e chorar por causa do pecado e ir para diante de Deus, pedir perdão e expulsar o que está praticando o ato, eles estão orgulhosos. Irmãos, Paulo vai ter que lidar com o problema. E ele lida com o problema. E como é que ele lida com o problema? Expulsando o cara da igreja. Só que expulsar da igreja é só um termo bem eufemista. É um eufemismo. Ele diz para entregar aquele homem ao diabo, entende? Para que a carne dele seja destruída e ele seja salvo no último dia. Então, essa é a solução de Paulo. Entrega ele ao diabo para que a carne seja destruída, mas a alma seja salva no dia do Senhor Jesus Cristo. Agora, queridos, Paulo vai lidar aqui, ele vai ilustrar a essa igreja a gravidade do problema no qual elas estavam inseridas. Daí eu uso o versículo 6, e aqui é realmente que começa a nossa ministração, porque é daqui a exposição, tá? Versículo 6, não é boa a vossa jactância, ou vosso orgulho, né? Aí ele diz, pergunta na verdade, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Essa é a questão aqui, queridos, essa é a questão. Paulo aqui ele vai ilustrar graficamente o perigo que aquela igreja estava ignorando, na verdade. E aqui, querido, a gente não sabe dizer se o problema não é que eles estavam ignorando aquela situação toda, ou se eles estavam ignorando aquilo porque eles eram orgulhosos, ou se eles não estavam realmente nem aí para o que estava acontecendo, tá? Essa questão, Paulo vai lidar com isso, sabe? E qual é o perigo que Paulo aponta, irmãos? E basicamente toda a nossa exposição vai ser baseado nisso. A gente vai entrar aqui em coisas do Velho Testamento para tentar entender o que Paulo está dizendo para essa igreja. A pergunta que ele faz é: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Se você pegar o mesmo texto na Bíblia Viva, e aí é uma Viva baseada na tradução americana, o texto diz assim: vocês não compreendem que se permitirem que uma única pessoa continue pecando, logo todos estarão contaminados? Essa é a questão que Paulo vai lidar aqui. Esse é um problema sério. Ele está ilustrando a gravidade da situação que a igreja está atravessando, embora não se dê conta ou finja que não está acontecendo nada. Então ele vai mostrar isso. Essa é uma realidade, irmãos, que eu acho que todo mundo conhece de certa forma, sabe? A pergunta que ele faz é: vocês não sabem que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Fermentar toda a massa? Ele usa, isso não é um texto bíblico exatamente, sabe? É um ditado conhecido deles, tá? Assim como nós temos, eu vou citar dois ditados conhecidos nossos, né? Que tem o mesmo sentido, na verdade. Só que antes de fazer isso, deixa eu voltar aqui rapidinho para a primeira parte desse versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm, ou não é bom essa jactância que vocês têm. Eu já lidei com isso, eu acho que foi na primeira ministração que eu lidei com essa questão.
E a gente viu lá algumas possíveis interpretações a respeito desse orgulho que os coríntios tinham, tá? Alguns diziam que esse orgulho era uma expressão, o orgulho representava uma expressão da liberdade cristã que eles tinham. Nós somos livres em Cristo e essa liberdade é uma liberdade tão tremenda que é possível alguém estar na igreja nessa situação e está tudo bem com isso. Ou talvez, né, isso fosse aqui a tolerância ao pecado aqui, eles encarassem isso como uma expressão de amor cristão, né? Não sei. Eu só quero colocar diante de vocês aqui uma outra interpretação que eu julgo bem interessante. Eu li agora recentemente um comentário de um camarada chamado Preben Wang, o nome do cara. Ele é um teólogo e pastor, e ele escreveu lá um comentário para a editora Vida Nova. E ele diz assim: a arrogância e a vanglória provavelmente dizem respeito à proeminência ou posição social do filho. Os coríntios se orgulhavam de tê-lo como membro de sua comunidade e, ao mesmo tempo, faziam vistas grossas para o seu comportamento imoral. Veja, eu não sei se esse pré-Benveng aqui faz essa interpretação baseado na realidade da igreja moderna, tá bom? Ou se de fato, mas quando você lê o comentário dele, ele é um profundo conhecedor da cultura daquela época, sabe? E aí ele traz, eu li lá bastante coisa, ele traz um pano de fundo muito interessante a respeito das leis romanas, de como viviam as pessoas, de como eram aplicadas as leis em relação a esse tipo de pecado. E ele diz que provavelmente o orgulho deles tinha a ver com a posição social do homem, do pecador, do camarada que está tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Porque era um membro rico, né? A igreja se orgulhava de ter no rol de seus membros uma pessoa proeminente, alguém importante na sociedade. E por causa da importância que ele tinha, a igreja fazia vistas grossas ao pecado dele. E ele baseia todo o comentário depois a partir dessa perspectiva. Achei muito interessante, queridos. Olha, eu não sei dizer se essa interpretação é correta ou se as outras que eu já citei na pregação anterior, não sei qual delas é correta. O fato, querido, é que ele descreve uma realidade muito comum na igreja. E eu já vi na minha caminhada com o Senhor esse tipo de situação algumas vezes, sabe? O camarada, porque é um homem bem-sucedido na vida, né? Tem um dízimo alto, é alguém que ajuda a igreja financeiramente, aí, por causa da posição social, dos recursos que ele tem, o pastor, muitas vezes, não o disciplina quando ele está em pecado, porque ele tem um medo. O medo é, se eu disciplinar, ele sai da igreja. Se ele sair da igreja, a igreja perde os recursos. Eu só posso dizer a vocês, com tristeza no coração, que essa é uma realidade mais comum do que você possa imaginar. Já vi acontecer algumas vezes na minha caminhada. Não sei se era exatamente essa a situação aqui, tá? Eu trouxe isso aqui porque eu já preguei sobre isso aqui, só como um ponto adicional àquilo que eu já tinha falado. Vamos ao que nos interessa aqui, querido, tá bom? E o que nos interessa aqui é a ilustração que Paulo usa para mostrar a gravidade da situação vivida pela igreja. Escute, a tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito do fermento, é o que Paulo está dizendo. Assim como o fermento, o pecado também vai penetrando, se enraizando, se infiltrando, influenciando e contaminando toda a massa. Tanto o pecado como o fermento têm características muito semelhantes, querido. Aí eu cito a vocês 2 provérbios populares que exemplificam essa situação melhor ainda. Uma laranja podre num saco de laranjas saudáveis pode apodrecer todas as outras laranjas. Ou uma maçã podre estraga o cesto inteiro. Qualquer dona de casa sabe bem disso, qualquer vendedor de frutas sabe bem disso, né? Uma fruta estragada no meio de frutas saudáveis vai causar um estrago muito grande. É isso que Paulo está colocando. É essa situação que Paulo está. Ele está ilustrando a situação. É como se ele estivesse dizendo: vocês não entenderam o grau de perigo que a igreja está passando. Vocês não entenderam a gravidade da situação, por isso estão agindo dessa forma.
Quando a gente pensa na questão do fermento, querido, tá? Ah, o que se tem em vista aqui, Gordon Fee fala que o que nós temos em vista aqui não é, na realidade, fermento. Só que ele usa aqui um termo chamado levedura, a palavra levedura, que é o que nós chamamos hoje de fermento, tá bom? Ele diz que o que se tem em vista aqui não é, na realidade, a levedura, né? A qual não era abundante na antiguidade e que, de qualquer forma, né, era algo fresco e saudável. Ele está dizendo, eu não sei bem como é que funcionava essa questão do fermento, mas ele disse que o fermento era algo fresco e saudável. Ele disse assim, que o que tem em mente aqui, a situação que Paulo está descrevendo aqui, é aquilo que ele chama de massa fermentada. Massa fermentada. O processo aqui consistia em guardar, olha só, interessante, né? Uma pequena porção da massa de pão da semana anterior, deixando que fermentasse, e então acrescentá-la à massa da nova semana, que por sua vez fermentava completamente para dar leveza. Daí o pão de levedura, citado na Bíblia. Eu estou com a massa pronta do pão, eu pego um pedaço dessa massa, guardo, tá? Para que ela fermente durante a semana, tá? E aí, quando eu for fazer o outro pão, eu uso essa massa, não o fermento em si, fresco, como ele diz aqui, mas essa massa levedada, fermentada, eu junto com a massa do próximo pão, e aí essa massa fermentada fermenta toda a outra massa. É essa a questão colocada aqui, irmãos. O princípio aqui por trás disso aqui, irmãos, é simples de entender. O que Paulo está dizendo aqui é que é da natureza do mal se difundir, se expandir, entendeu? É da natureza do mal contaminar aquilo que está próximo. E isso pode ser verdade tanto em relação a pessoas, a indivíduos, como a comunidades. Uma igreja, sabe? Uma instituição. Um único pecado, por mais secreto que seja, quando permitido, difunde a sua influência corrupta sobre toda a alma. Estou falando do indivíduo aqui. Esse pecado secreto, mas permitido, ele deprava a consciência, ele separa a pessoa de Deus, ele fortalece todos os outros princípios do mal. Essa ideia de fortalecer todos os outros princípios do mal é como se o pecado fosse uma espécie de cavalo de Troia dentro de nós. Vocês conhecem a história, né? Os gregos lutando contra a cidade de Troia. Os gregos fingem que são derrotados, constroem um cavalo de madeira oco por dentro, e eles enchem esse cavalo gigantesco de soldados e levam o cavalo como se fosse um presente. Nós reconhecemos a nossa derrota e nós estamos dando oferecendo um presente a vocês. Eu estou fazendo, não baseado em leitura de livro, estou baseado no filme. Se você não assistiu, deveria assistir, é muito bom o filme, tá? E aí os troianos, né, festejam e celebram aquilo, e de noite, quando todo mundo está dormindo, aqueles soldados que estão dentro do cavalo saem dali, abrem os portões de Troia que eram imbatíveis, intransponíveis, e daí a cidade é derrotada. O pecado é esse agente maligno atuando dentro de nós, querido. Ele deprava a nossa consciência, ele nos separa de Deus, ele nos enfraquece na nossa relação com o Senhor, entende? Ele destrói a eficácia daquilo que a gente chama de meios de graça. Estou falando aqui da palavra de Deus, né? Dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, e a disposição de usar essas coisas. Quando um homem está em pecado, ele vai ter muita dificuldade de ler a palavra de Deus, ou de permitir que a palavra de Deus atue no seu coração. Quando um homem está em pecado, querido, mesmo que ninguém saiba, mas ele sabe, ele vai ter muita dificuldade com relação à ceia, ele não vai querer cear por causa do pecado, pela consciência do pecado, entendeu? Ele vai ter dificuldade com oração, irmãos. Um homem em pecado, ele não consegue se manter diante de Deus, porque o Espírito vai acusá-lo, a sua consciência vai acusá-lo, o diabo vai acusá-lo, na verdade. Mas essa verdade a respeito do indivíduo também é verdade a respeito da igreja. Um único pecado, querido, numa comunidade, quando ele é tolerado, ele faz com que todo o senso moral dessa comunidade se deteriore. Deixa eu dar um exemplo disso, irmãos, para vocês.
Vamos voltar aqui na interpretação do Preben Weng. Imagine que nós não temos um caso, nós nunca tivemos, se Deus quiser, nós nunca teremos algo parecido. Mas imagine que houvesse alguém na igreja aqui, de uma condição financeira abastada, cujos dízimos e ofertas, sabe, faziam toda a diferença na realidade da igreja. E esse homem está em pecado, e eu, como pastor, sei que ele está em pecado, mas não faço nada para confrontá-lo, por quê? Porque eu tenho receio de ele sair da igreja e eu perder essas entradas, esses recursos. Aí os irmãos vão olhar para isso e dizer: puxa, todo mundo sabe que o irmão está em pecado, o pastor não faz nada. Então quer dizer que a gente pode pecar normalmente? E eu estou abrindo as portas da igreja para que o pecado atue na vida das pessoas. Querido, se Deus quiser, isso nunca vai acontecer. Queridos, eu tenho tomado uma postura em relação ao pecado que é simples, irmãos. Se o irmão estiver em pecado, ele não pode atuar em nenhum ministério na igreja. Não importa quem seja, irmãos. Não importa quem seja. Ah, pastor, mas o fulano está em pecado e está atuando. Só se eu não souber, porque se eu souber, a pessoa é afastada, até corrigir a vida dele. Eu disse para alguém recentemente, querido, nós estamos orando e lutando muito por uma visitação do Espírito Santo. E não dá para uma igreja que quer uma visitação do Espírito Santo tolerar livremente o pecado no seu meio. Então, a minha postura como pastor é essa, querido. Seja quem for, se estiver em pecado e estiver em algum ministério, vai se afastar do ministério até que conserte a vida. Eu vou falar lá no finalzinho, se der tempo, irmãos, que isso não é uma atitude de crueldade, de perversidade, mas é uma atitude que visa proteger a igreja, mas mais do que proteger a igreja, irmãos, visa proteger o irmão. Eu disse isso no final da semana passada, na mensagem da semana passada. Imagine se esse irmão que está vivendo em pecado, e um pecado dessa dimensão, não fosse expulso da igreja. Ele ia continuar achando que é normal ser crente e viver na prática do pecado. E ele estaria colocando em risco a sua salvação eterna. A atitude de Paulo em entregar esse irmão ao diabo é uma atitude de amor, primeiro para com ele, e depois visa proteger a igreja. Porque o próprio Paulo, quando entrega o homem para a igreja, ele diz: é para a destruição da carne, com vistas à salvação da alma dele. Paulo sabe que se aquele homem continuasse no pecado e ninguém fizesse nada com ele, ele ia achar que aquilo era normal e ia continuar na sua prática do pecado, e provavelmente iria para o inferno porque ninguém disse nada para ele. Então a disciplina na igreja, irmãos, ela tem uma finalidade. Na verdade, é uma finalidade dupla, tá? Ela protege a igreja e ao mesmo tempo protege a pessoa que está incorrendo no pecado. Bom, dito isso, irmãos, de acordo aqui com o contexto que nós estamos estudando, irmãos, a massa inteira de pão aqui representa a igreja local, tá? Olha o que Paulo diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Sejais nova massa. Ele está falando para a igreja, tá? A igreja é essa nova massa, tá? Então aqui a massa inteira do pão aqui representa a igreja. Se dada a oportunidade, o pecado permeará toda a igreja, assim como o fermento permeia um pão inteiro. E isso acontece, irmãos, porque é da natureza do pecado fermentar, corromper e se espalhar, entende? É isso que o pecado faz, da mesma forma que é isso que o fermento faz. E o que a igreja deve fazer diante de um perigo tão grande como esse, irmãos? Isso nos leva ao nosso quinto tópico dessa mensagem. E o tópico é o seguinte: é a base teológica. Paulo já fez isso. Ele apontou o pecado, ele descreve de forma chocante para si a reação da igreja, ele aponta a solução, manda expulsar o irmão, ele traz uma ilustração da gravidade do problema. Agora ele vai colocar a base: por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu mandei expulsar o irmão da igreja? Aí o versículo 7 e 8 respondem isso: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A pergunta é: e o que a igreja deve fazer diante de tão grande perigo? E a resposta de Paulo é: lance fora o velho fermento. Ele está se referindo ao homem em pecado. Tirem esse homem da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Ele usa algumas expressões, tá? Entregar nas mãos do diabo,
lançar fora o fermento, e lá no final ele vai ser bem claro: expulsem o irmão da igreja, da comunhão da igreja, tá? É o que ele vai orientar a igreja a fazer. Agora, por que lançar o fermento fora, o velho fermento fora, irmãos? E aí, essa é a parte interessante da mensagem, porque isso nos leva, querido, a olhar um pouco de contexto bíblico lá do Velho Testamento, tá? Para você entender essa linguagem aqui dos versículos 7 e 8 de 1 Coríntios, você precisa voltar no passado, lá para o livro de Êxodo, e você vai entender o porquê Paulo está fazendo isso. Quando a gente volta para o Velho Testamento, querido, lá em Êxodo, você vai perceber uma coisa interessante. Quando vai chegar a 10ª praga, Paulo reúne a comunidade, os judeus, e passa a dar algumas instruções. O capítulo 12 de Êxodo vai lidar com isso, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque o capítulo é grande, na verdade, mas duas coisas serão ditas a respeito disso, tá bom? Uma tem a ver com o cordeiro que será morto naquele dia, tá? Paulo vai dizer assim: olha, vocês se reúnem nas suas casas, em famílias, e vocês vão matar um cordeiro, tá? E vão comê-lo, e o sangue desse cordeiro vocês vão aspergir nos umbrais da porta. Deixa eu ler o texto rapidinho. Olha só, Êxodo 12, a partir do versículo 22. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima. Esse é o significado de Páscoa, passar por cima. O Senhor passará por cima e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. A orientação é bem simples. O Senhor diz: olha, meia-noite eu vou enviar, acho que é meia-noite, eu vou enviar o anjo da morte sobre a terra do Egito, para vocês se protegerem, para que os seus primogênitos não sejam mortos. Vocês vão se reunir em família, vão matar o cordeiro, vão ficar dentro de casa, vão pegar o sangue do cordeiro e vão aspergir nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte vier sobre o Egito, na casa em que ele encontrar o sangue, ali ele passará por cima. Ali o primogênito não morrerá. Onde não tiver esse sangue, o anjo da morte entrará e matará o primogênito. Essa é a primeira instrução. A segunda instrução, querido, tem a ver com o pão ázimo, ou pão ázimos, né? Ou pão ázimos. Eu vou chamar de pão ázimos, tá aqui, que é o pão que vai ser assado também naquela noite, entendeu? Antes deles partirem, saindo ali do Egito. Aí você tem algumas informações em Êxodo, no 12, eu vou ler os versículos 7 e 8, depois eu vou pular um pouquinho lá para o 17, para você entender melhor. Olha só. Êxodo 12, 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Agora ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos pães sem fermento. Na verdade, ele vai estabelecer isso aqui como uma prática religiosa, né, que deverá ser obedecida pelos judeus ao longo da sua vida. Versículo 17. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14, que é o primeiro dia. Dia 14 é o dia da Páscoa, tá bom? É o dia em que o cordeiro deverá ser morto, na verdade. Ainda é assim hoje, lá em Jerusalém, lá em Israel, tá bom, gente? Versículo 17, por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Veja, essas instruções aqui, elas têm a ver com duas festas sagradas dos judeus, que na verdade elas se fundiram numa só, tá? Que é a festa da Páscoa, emendada com a festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos, tá? Dia 14, né? É o 14 de janeiro, que é o primeiro mês do ano para o judeu, o primeiro mês do ano para ele é aqui, quando eles estão saindo aqui do Egito. Aquele é o primeiro mês do ano para eles. No dia 14 desse mês,
eles matam o cordeiro. Daí, durante 7 dias, tá? Até o próximo sábado, é a festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos. Durante toda essa semana, nenhum judeu pode, de maneira alguma, em hipótese alguma, manter algum tipo de fermento na sua casa. Tá? Então, são 2 festas que a Bíblia vai tratar apenas como uma, tá? Ou chama de Páscoa, ou chama da festa dos pães sem fermentos. Mas são 2 festas, a Páscoa emendando com a festa dos pães sem fermentos. A Páscoa, querido, vocês sabem, ela prefigurava o Cristo na qualidade do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo através do seu sacrifício no Gólgota, né? João se refere a Jesus lá em João 1,29, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma referência ao Cordeiro, tá? Que foi morto lá na Páscoa e tudo mais. A festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermentos, né? Durante a qual os israelitas não deviam ter fermento em casa. E aqui, vocês sabem que o fermento aqui é usado aqui de maneira simbólica, apontando para a questão do pecado, né? Essa festa prefigurava a vida de santidade que devia seguir à morte do cordeiro. Olha que coisa interessante, irmãos. O cordeiro morre e na semana seguinte há uma semana onde o povo vai comer pão sem fermento. Isso apontando para a vida de santidade. O cordeiro foi morto, tá? Nós somos purificados, então segue-se agora uma vida de santidade aos cristãos. É lógico que o judeu não entendeu dessa forma, tá bom? Mas isso é o que Paulo está praticamente ensinando aqui nos versículos 7 e 8 de 1 Coríntios 5. A Páscoa, querido, ela é típica e ilustrativa da obra de Cristo que morreu pelos seus. Volte para Êxodo 12, irmãos. Um cordeiro é morto, o sangue do cordeiro é passado nos umbrais da porta, e na casa onde há aquele sangue, o anjo da morte não pode encostar. O sangue é um lembrete. O cordeiro foi morto. Não tem como você não conectar isso, irmãos, a Jesus. Não tem como, é impossível. Tanto é que foi na Páscoa judaica que Jesus Cristo estabeleceu a ceia. Foi na noite da Páscoa que ele estabelece a ceia, né? E aí os cristãos não guardam mais Páscoa, mas celebram a ceia do Senhor. O cordeiro foi morto. A mesma coisa, a mesma mensagem, irmãos. O cordeiro foi morto, tá bom? Então, ela ilustra a obra de Cristo que morreu pelos seus, tá? Isso aconteceu, querido, é um fato ocorrido, e Paulo se refere a esse fato da seguinte forma: ele diz que o cordeiro foi imolado por nós. Lá no versículo 7, no final do versículo 7, tá bom? O imolado ali, querido, está no tempo aoristo, eu falo muito disso em Romanos, né? Encarando o acontecimento ali como uma coisa feita de uma vez por toda. É uma referência ao sacrifício de Jesus. O sacrifício, ele aconteceu no passado, é um evento já completo, não se repete mais. A festa dos pães ázimos, ela é uma ilustração da vida de santidade do crente. Portanto, ela é algo contínuo, tá? Razão pela qual Paulo escreve: por isso celebremos a festa. Celebremos aqui está no tempo presente e indica uma ação contínua para a gente continuar fazendo. Se você não entender isso, querido, o cordeiro foi morto, amém, é passado, a obra já foi concretizada, já foi realizada. Por causa do cordeiro que foi morto, do seu sangue que foi vertido em nosso favor, então a gente deve viver uma vida de santidade. Por isso, se tem alguém no meio de vocês que está rompendo com essa santidade, vocês têm que expulsá-lo do meio, têm que tirá-lo do meio de vocês. Volte mais uma vez para o versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que Paulo está dizendo aqui? O que ele está dizendo, querido, é que aqueles irmãos convertidos a Cristo em massa, foram convertidos a Cristo em massa sem fermento. A igreja é essa massa sem fermento. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, eles deviam lançar fora o velho fermento que ameaçava a igreja, que estava ameaçando a igreja, tá?
Por que a igreja deve jogar fora o velho fermento ou expulsar esse irmão da sua comunhão? Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, ela perde a autoridade e o poder. O pecado, irmãos, destrói o testemunho da igreja. Nós temos que ter consciência disso, querido, na hora de ser igreja. Eu estou postando uma série de devocionais no grupo da igreja sobre o que é ser igreja. Está lá em Atos 2, do 42 ao 47, eu estou explorando. Amanhã eu volto, na verdade, a tratar disso novamente, tá bom? Porque eu vou explorar mais algumas coisas ali naquele texto. Mas eu venho falando o que é ser igreja, irmãos. E nós precisamos entender isso. Paulo está dizendo, olha, a igreja é essa massa sem fermento. A igreja é para viver em santidade. A igreja não pode tolerar no seu meio pecado. Por quê? Porque o pecado, ele faz com que a igreja perca a sua santidade, entendeu? O pecado tira ou mina a autoridade, mina o poder. O pecado destrói, querido, o testemunho da igreja. Imagine que tem alguém aqui, irmãos, eu já tive que lidar com irmãos em pecado na igreja, sabe? Algumas vezes eu já tive que lidar. Eu já encontrei pessoas sinceras, até admiro, na verdade. Chamei a pessoa e digo, olha, a sua atitude está envergonhando o nome de Cristo e está manchando o testemunho da igreja. Pastor, mas eu não sei o que. Sim, o que você está fazendo é público, todo mundo está vendo, e isso está trazendo um testemunho muito negativo para a vida da igreja. Eu vou pensar, pastor. Tá, pense. Aí eu encontrei com essa pessoa depois de um tempo, e depois da conversa ela não pisou mais na igreja, e eu disse, então você já decidiu, né? Já, pastor. Tá bom. Ficou para lá mesmo, tá? Não voltou para a igreja. A intenção não era essa, a intenção é que a pessoa caísse na real, percebesse o que estava fazendo, se arrependesse e voltasse, mas preferiu ficar como estava. Pastor, eu não quero envergonhar a igreja, mas também não quero largar o que eu estou fazendo. Amém, irmão, fique à vontade, a vida é sua. Irmãos, eu não vou lidar. Eu disse para alguém hoje, nós só podemos ajudar a pessoa que reconhece que precisa de ajuda e que quer ajuda. Porque não adianta você ficar insistindo com a pessoa, querida, que você tenta falar e ela se esquiva de você. Não adianta, irmãos. Deixa lá. O Senhor vai lidar com ela. Se ela pertence a Cristo, o Senhor vai lidar com ela, vai usar circunstâncias, vai usar pessoas para lidar, e ela vai voltar. Mas não adianta a gente ficar insistindo, empurrando, querendo. Eu digo a vocês, irmãos, se é uma postura errada, que o Senhor me perdoe. Eu não faço isso. O irmão está em pecado, eu converso. Eu posso citar testemunho, não vou citar nome, mas chamei a pessoa para conversar. Meu filho, a sua atitude assim, assim, assim. E olha que ninguém sabia do que estava acontecendo. Mas essa atitude não honra a Deus. Pastor, eu reconheço, eu fiz mesmo, tá? Vou consertar, vou mudar. E tomou uma postura. Isso é admirável, irmãos. Admirável mesmo, sabe? Pronto, resolvido o problema. Agora, se a pessoa diz assim, pastor, porque eu não quero, porque não sei o que tem, eu digo, irmão, a vida é sua. Essa relação com Deus, ela é vertical. É entre você e Deus. No dia que você estiver diante de Deus, eu não posso fazer nada por ti. Nada, absolutamente nada, irmãos. É a pessoa e Deus. Você que está aqui me ouvindo. Meu papel como pastor é lhe instruir. Eu vou fazer isso da melhor forma possível, irmãos. Vou gastar horas estudando, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, vou para os pés do Senhor pedir graça para pregar. Se precisar, eu vou conversar contigo ali individualmente, mas eu sei, eu só vou até um certo ponto. Depois é o irmão que tem que se virar com Deus. O pecado destrói o testemunho da igreja, irmãos. Aqui uma última observação com relação ao versículo 7, irmãos. Paulo diz para a igreja lançar fora o velho fermento para que eles sejam nova massa, como de fato eles já são, é o que está dito aqui, para que sejais nova massa como sois de fato, sem fermento. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Escute bem isso aqui, querido, porque isso aqui é importante. Ele está dizendo que a condição presente deles deve corresponder à sua posição diante de Deus. Diante de Deus, eles já são nova massa, então eles têm que agir como nova massa, entende? É isso que Paulo está dizendo, que eles devem ser sem fermento na prática para refletir a sua posição, que a natureza deve corresponder ao nome, vocês são santos, então hajam como santos, que a conduta deve corresponder ao credo. Basicamente, olha, vocês são sem fermento. Por quê? Porque Cordeiro Pascal já foi sacrificado, já foi imolado, ele já morreu, então vocês já são santos.
Paulo está dizendo para a igreja: agora ajam como santos, vivam como santos. A conduta de vocês, as atitudes de vocês devem refletir o credo, a confissão que vocês fazem. Eu sou filho de Deus, então haja como filho de Deus. É isso, irmãos. Agora o versículo 8. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui Paulo está concluindo esse ponto aqui, tá? Veja, para que você entenda melhor. Paulo apresenta o problema é um irmão na igreja que está tendo relações sexuais com a esposa do pai. Esse negócio está acontecendo lá, pai e filho se relacionando com a mesma mulher. Paulo, no segundo ponto, ele apresenta o seu espanto, o seu choque, né? Ele está escandalizado porque isso está acontecendo com a igreja, é um pecado tão grave que nem os gentios fazem isso, mas a igreja, ao invés de lamentar pelo que está acontecendo, a igreja está orgulhosa, seja porque esse irmão era um membro da sociedade, alguém rico que estava lá, seja lá porque eles entendiam isso como manifestação da liberdade cristã, ou talvez a tolerância ao pecado fosse entendida como uma manifestação de amor, não sei o motivo, tá? Mas a reação da igreja é um negócio que choca Paulo. Paulo está mais indignado com a reação da igreja do que com o pecado do irmão. A solução é: expulsem esse irmão da comunhão da igreja. Como não satisfeito, Paulo vai ilustrar para a igreja, versículo 6, vai ilustrar para a igreja o que está acontecendo, a gravidade do problema. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo, você está fazendo tudo isso, mas por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo tudo isso porque eu estou baseado nas Escrituras. Aí ele vai lá para o livro de Êxodo, para a festa da Páscoa, para quando o povo sai do Egito, quando o cordeiro é sacrificado, quando eles comem pão sem fermento. Aí Paulo usa essas duas instituições aqui, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, para mostrar a eles a base teológica pelo qual ele está agindo da forma como está agindo. É por isso que ele está expulsando a pessoa da igreja. Por quê? Porque a igreja é massa sem fermento. A igreja já tem o seu Salvador, o Cordeiro já foi sacrificado, já foi imolado. Agora eles devem viver uma vida de santidade. Tá? Eu estou colocando tudo que Paulo está... Aí, terminando essa conclusão aqui, querido, tá? Vamos lá, a gente precisa entender. A conclusão desse ponto de Paulo aqui é que devemos continuar a celebrar a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com o pão ázimo da sinceridade. Voltando mais uma vez, querido, a Páscoa do Antigo Testamento era celebrada uma vez por ano, como um lembrete da libertação do Egito. Mas a celebração cristã deve ser contínua. Cada pensamento, cada plano, cada intenção nossa deve estar sob o controle de Cristo, irmãos. Nós não somos como os judeus, que celebramos a Páscoa uma vez por ano. Nós somos esse pão sem fermento, essa massa sem fermento, essa igreja que foi santificada e que deve celebrar isso continuamente, todos os dias, refletindo na nossa atitude, refletindo no nosso viver, que nós somos de fato massa sem fermento. O perfeito pão ázimo que ele deseja que comamos é o da sinceridade e da verdade. Sinceridade aqui e verdade, querido, nesse contexto são sinônimos de pureza. A pureza da nova vida purificada em Cristo Jesus, que não tem lugar para o fermento, ou seja, a impureza, né? E aqui é a impureza da malícia e da maldade. A gente deve viver nessa realidade, querido. Nós somos um povo chamado para viver uma vida de santidade. Quando Paulo se refere aqui às expressões malícia e maldade, querido, essas expressões são explicações do termo fermento velho, ou velho fermento aqui, tá? Que descreve a natureza velha e pecaminosa da pessoa. Você percebe, ele usa aqui sinceridade e verdade para falar de pureza, e maldade e malícia para falar do pecado, de um estilo de vida antigo que nós tínhamos antes de conhecer Cristo. A inclinação para o mal, querido, é a disposição pecaminosa de uma pessoa, e a maldade é o exercício dessa disposição. Um homem que não tem Cristo, ele vai viver na prática do pecado. Se você pegar os judeus, antes de sair do Egito, eles eram idólatras. Eles serviam aos deuses do Egito.
Era um negócio tão arraigado no coração desse povo, que depois que Deus livra esse povo do Egito, que eles chegam lá no Monte Sinai, lembra lá? Que Moisés sobe ao monte para receber a lei do Senhor, porque Moisés demora, aquele povo vai e constrói um Deus para si, e eles constroem esse Deus na forma de um bezerro. Isso reflete a idolatria do coração desse povo lá no Egito. Então, aquele estilo de vida antigo não pode seguir na vida nova. Agora que eles foram tirados do Egito, agora que o Cordeiro Pascal foi morto por eles, agora eles devem refletir um estilo de vida novo. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós, querido. Nós somos chamados a celebrar a nossa Páscoa, irmãos, em Cristo, não como uma festa anual, mas com uma vida constante dedicada à pureza e à rejeição do pecado. E nesse aspecto, querido, a disciplina na igreja auxilia nessa celebração, removendo as impurezas que contaminam a igreja, tá bom? E que podem corrompê-la. A disciplina preserva o corpo de Cristo dessa corrupção do mal no seu meio. É o que Paulo está fazendo. É por isso que ele está expulsando esse irmão da igreja. Tira ele da comunhão. Ele não pode, porque se ele permanecer no meio de vocês, ele vai corromper a igreja, na verdade. E aqui, eu estou indo um pouco rápido, porque eu queria fechar com as aplicações práticas, porque se eu deixar para a semana que vem, não faz sentido, né? Eu tenho 3 aplicações práticas bem rápidas para fazer desse texto, queridos. A primeira é: a igreja não pode tolerar o pecado no seu meio. Irmãos, o pecado afasta a pessoa de Deus, o pecado destrói a nossa comunhão com Deus, o pecado tem o poder de contaminar a vida da igreja. O pecado, querido, atrai o juízo de Deus e anula o testemunho da igreja. Irmãos, o pecado é uma coisa tão grave, eu nunca vou esquecer, eu estava numa classe de batizandos aqui, faz muito tempo aqui, eu disse para aquelas moças que estavam fazendo aqui o preparativo para o batismo: o pecado é algo tão grave que ele tira o Filho de Deus do seu trono e o crava no madeiro. Irmãos, porque Jesus veio do céu a esse mundo para nos libertar do pecado. Foi por causa do nosso pecado. Eu estava vendo hoje, né? O Silvio Santos morreu ontem, e aí está aparecendo um monte de cortezinho de vídeos do Silvio Santos. E num vídeo que eu vi, está lá, assim, é como se fosse uma espécie de EBD do Silvio Santos. Aí ele pergunta lá: quem matou Jesus? Ou quem matou Jesus? Aí vem um monte de gente: foi Pilatos, foi os judeus, foi os fariseus, foi não sei quem, foi não sei quem. E ele só dizendo: vocês não sabem nada de Bíblia, vocês não sabem. Porque realmente, se eu fizesse essa pergunta para você bem aqui agora, quantos de vocês acertariam aí? Quem matou Jesus? Né? E a resposta que o Silvio Santos queria é: quem matou Jesus foram os nossos pecados. Não foram os romanos, não foi Pilatos, não foram os líderes judeus, não foi o povo que mandou crucificá-lo. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. A segunda lição prática, querido: a santidade deve ser uma busca constante na vida da igreja, ou na vida de todo cristão. Não podemos, irmãos, em hipótese alguma, pensar que é possível harmonizar a nossa vida com Deus e o pecado. Não dá, irmãos. Escute bem o que eu vou te dizer, querido. Ou nós afastamos o pecado da nossa vida, ou o pecado nos afasta de Deus. Eu estou parafraseando aqui uma frase, eu acho que é de Spurgeon, que diz, né? Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro, se referindo à Bíblia. Mas é verdade, irmãos. Ou nós afastamos o pecado da nossa vida, ou o pecado nos afasta de Deus. Não há muita escolha, irmãos. Não há como conciliar a nossa vida com Deus e o pecado. Você tem que fazer uma escolha. Eu estou aqui lembrando das palavras do Elon Musk com relação à perseguição que está acontecendo no Brasil. Ou o brasileiro tem 2 escolhas: Alexandre de Moraes ou a sua liberdade de expressão, ou a democracia. O brasileiro tem 2 escolhas: ou ele escolhe Alexandre de Moraes, ou ele escolhe a democracia. Texto muito forte que ele escreveu a respeito da situação do Brasil. Ele está tirando o escritório do Twitter no Brasil, no caso, né? Você continua acessando o Twitter, mas o escritório foi fechado desde ontem no Brasil.
Tá? A gente não sabe até quando que vai permanecer o Twitter no Brasil. Bom, não tem negociação, irmãos. Não tem negociação. Ou nós vencemos o pecado, ou o pecado nos vence. Não há como negociar isso. E por último, irmãos, a disciplina não visa apenas resguardar a igreja de escândalos, mas, de certa maneira, a disciplina visa proteger o irmão em pecado. Quando Paulo disse para entregar o irmão nas mãos de Satanás, ele disse, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A disciplina não é um ato de crueldade da igreja com o irmão, de forma alguma. É um ato que visa abençoar o irmão, que visa proteger o irmão, que visa resguardar o irmão, entendeu? Porque se o irmão acreditar, se tem alguém entre nós, querido, que imagina que possa viver no pecado e ao mesmo tempo servir a Deus, querido, você está vivendo um engano, e um engano que pode ser fatal para a tua alma. Sério isso, irmãos? Não pense nem por um segundo, querido, que o pecado ficará impune diante dos olhos de Deus. Não pense. Nós somos essa massa sem fermento, irmãos. E nós somos essa massa sem fermento porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado no nosso lugar. O sangue já foi vertido a nosso favor. Nós recebemos perdão, irmãos. Nós recebemos perdão. Nós somos purificados dos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos filhos de Deus. É isso, esse versículo aqui é 2 Coríntios 5, 21. Ele resume toda a mensagem do Evangelho. Todo o Evangelho é encontrado nesse versículo, irmãos. Se nós somos salvos, se nós podemos nos achegar a Deus e chamar Deus de Pai, há uma razão muito clara. Há um motivo muito explícito, e o motivo é: eu só posso me achegar a Deus porque Jesus Cristo morreu no meu lugar, e com a sua morte, os meus pecados foram perdoados, foram punidos em Jesus, e porque foram punidos em Jesus, então eu fui perdoado dos meus pecados, e agora eu posso me achegar a Deus. Eu posso me relacionar com Deus livremente, querido, sem culpa, sabe? Sem acusação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo morreu por nós e os nossos pecados foram colocados sobre eles na cruz, punidos nele. Então, por causa do que ele fez, agora eu posso me achegar a Deus. Só que eu devo manter essa vida de santidade, irmãos. Eu não posso brincar com o pecado, irmãos. Eu não posso tolerar o pecado na minha vida. A ideia de Paulo aqui é: sejam quem vocês de fato são. Vocês são filhos de Deus. Como filhos de Deus, vocês devem agir como tais. Lembra lá de Jesus em Mateus 7? Nós conhecemos uma fruta, uma árvore, pelo fruto que ela dá. Se você diz que é filho de Deus, então se espera que você produza frutos dignos de um filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, querido. Essa é a mensagem de Paulo para nós nesse texto, tá bom? Vamos nos colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. Nós damos graças, porque os nossos pecados já foram perdoados em Jesus Cristo. Todos eles, sem exceção, foram colocados sobre Jesus naquela cruz. E todos, sem exceção, foram punidos em Jesus. Portanto, Senhor, eu posso me achegar a Ti. Agora há paz entre mim e o Senhor. Não há mais acusação, Senhor. Não há mais guerra. Agora eu sou filho e agora eu posso chamá-lo de Abba. És o meu Deus, Senhor. És o Deus da minha salvação. És a razão da minha existência. Não há outro além de Ti, Senhor. Minha oração, Pai, finalizando essa mensagem, é que o Espírito mantenha sempre fresco na nossa memória a realidade, Senhor, na qual nós estamos inseridos. Nós somos herdeiros de Cristo Jesus e co-herdeiros de Deus. Nós somos um povo que foi chamado, Senhor, escolhido antes da fundação do mundo para servi-lo, para a prática das boas obras. Um povo amado, escolhido, um povo, Senhor, meu Deus, Pai, que tem o privilégio de poder entrar no Santo dos Santos e se achegar a Ti, sem medo
e sem culpa. Pai, nos abençoe e nos traga a consciência sempre que necessário, Senhor, a lembrança de quem somos em Cristo Jesus, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém.